Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Espero que todas e todos estejam bem, estejam em casa, protegidos da melhor forma. Estou aqui já agradecendo, né? A gente vai terminar o semestre de uma forma, digamos, fantástica, desculpe, o trocadilho, com a querida Renata Ciribelli e com o querido Carlos Kober, já agradecendo muito a presença de vocês aqui, né, para a gente colorir um pouco esse semestre que foi um pouco cinzento, né, tempos estranhos, mas que bom que a gente pode ainda se ver assim em telas, promover esse tipo de encontro. Queria agradecer também a todo mundo presente, né, porque não faz muito sentido a gente estar aqui discutindo sobre cobertura televisiva, pandemia em TV, se a gente não tiver uma troca, se a gente não tiver vocês aí para assistir a gente. Então, muito obrigado o tempinho que vocês tiraram para assistir a gente vai ficar aqui em torno de 1h e 15, não mais do que isso, porque a tela também cansa um pouco. Eu sei que a Renata, né, se puder, a gente ficava aí muito tempo com ela e com o Kober, mas a gente vai levar em torno de 1h e um pouquinho. Agradecer também a direção, coordenação da faixa, sempre apoio total aí, os meninos que ficaram lá. A Isabela da Arte, ao Júnior do TI, que foi o grande professor do semestre. E a gente vai falar sobre televisão, né? A gente vai falar sobre cobertura televisiva. Claro que a gente não vai poder deixar de falar de pandemia, mas antes de falar de pandemia, a gente vai falar um pouquinho da Renata Ciribelli, que hoje, incrivelmente, a gente conseguiu tirar ela de entrevistadora para entrevistada. Olha que feito, né? Uma conversa, hein? Essas lives estão sendo maravilhosas, né? Porque a gente está podendo conversar de uma maneira que a gente gosta, que é descontraidamente, né? De uma maneira menos formal, né? Que eu acho que a plataforma da internet traz isso para a gente. Mas é um prazer estar aqui, gente. Muito bom falar sobre isso. Tempos muito diferentes, né? Na maneira de se comunicar, na maneira de levar a notícia, o telejornalismo, e na verdade não só o telejornal, mas todas as mídias tradicionais voltando no protagonismo, né, da notícia. Então, acho que a gente tem uma riqueza aí de informação para trocar. E a gente tem o Kober também, quer dar uma palavrinha. Kober trabalhou assim, muito tempo com a Renata, né? Não à toa ele está aqui também como professor, também como diretor artístico, também como jornalista. Exato. Então, a gente começou há muito tempo atrás, lá com o Raul Seixas, né? Há 100 mil anos atrás. E passou por poucas e boas. E o bacana é o seguinte, a gente teve interfaces interessantes de contato profissional em experiências diferentes, né? Em TV rica, TV média, TV pobre, corporativa. Algumas a gente estava fazendo o mesmo evento e só descobriu mais no final, entendeu? Então, isso que é o bacana do jornalismo, né? O jornalismo atual, né? Essa coisa positiva, porque o pessoal, onde é que eu vou trabalhar? Onde é que eu vou fazer, né? Bom, eu fui um cara que veio da universidade, né? Eu entrei direto da universidade para a Videopuc, da Videopuc para a RBS, e, né, já comecei a dar aula. Eu tinha quase poucos anos e comecei a dar aula para pessoas muito mais velhas do ponto de vista cronológico. Então, como é importante os exemplos, né? Eu vejo aqui nesse momento exemplo, a Ana, a Renata, né? O pessoal que estava ali na sala VIP, ali, né, ouvindo, todo mundo são ícones, são exemplos de vida para essa moçada toda que está aí, né, nos ouvindo e dedicando um pouco de tempo para a gente. Muito legal. E hoje a gente vai poder ver a Renata multitarefa, né? Porque ela já passou por tudo, assim. A gente pensa um pouco na carreira da Renata, eu acho que ela inspira muito os jovens, né? E tem também essa ligação muito forte com os jovens, a gente sente isso, não só pelas redes sociais. Claro que a gente se informa muito pelas redes sociais, mas na TV a gente quer ver, né? A gente quer assistir ao Fantástico para ver como que aquela notícia foi tratada, sobretudo durante toda a semana, e como é que eles pensaram, né? Como é que a gente pensou jornalisticamente naquilo,
e como fazer em tempos de pandemia para dar uma boa notícia, né? Eu acho que a gente vai poder descobrir isso tudo. Renata veio de São José do Rio Preto, não é isso? Isso, do interior. Sou forte porque com muito orgulho. E aí você já passou na TV, é o meu sotaque verdadeiro, gente. E aí, como foi isso, assim? Você chegou e você foi trabalhar caiu no telejornalismo. Tem tempo isso, né? Eu me formei na PUC de Campinas, trabalhei... Na verdade, eu nem pretendia fazer TV, para ser bem sincera. A minha ideia era fazer jornalismo rural, era o que eu gostava. Na época, eu sabia tudo sobre melhoramento genético do morango de Monte Alegre do Sul, interior de São Paulo. Eu queria trabalhar no Globo Rural, no máximo, se fosse televisão. Porque eu sou de uma época em que a TV, ela estava começando a ter respeito como o jornalismo da TV. As pessoas sonhavam mesmo em trabalhar no jornal impresso. A gente vê aí, estou te falando de, sei lá, 82, 83. Né? Então, assim, teve uma mudança enorme de tempo. A gente se formava em jornalismo, não era para aparecer na TV, pelo contrário, assim, era uma coisa... meu Deus, agora tem que aparecer, sabe? Era uma coisa chata, era uma coisa ter que lidar com a câmera, não era uma coisa... Não tinha glamour, né? O repórter de televisão, a televisão foi tendo uma glamourização que é questionável, né? No decorrer dos anos em termos de jornalismo, mas mudou muito, né? E aí eu acabei indo para um estágio na TV Campinas, que era uma afiliada da Globo. Eu comecei como rádio escuta, aquela pessoa que chega, naquela época nem tinha muitas TVs para ver, não existia, né? A gente procurava no rádio, ouvia as últimas notícias do rádio, ligava para a polícia. Eu era o primeiro a chegar na redação para alimentar o primeiro jornal do dia, alimentar os editores de informação, acidente de carro, coisas que tinham acontecido na madrugada. Eu comecei assim mesmo, apurando a notícia pelo telefone, né? E era um telefone fixo, tá, gente? Discado. Isso, discava, isso, não era nem telinha, não era nem apertar ainda. Era fax, era telex, fax. Não, fax, ainda não era fax, não. Quando o fax chegou na redação, eu trabalhava já no SBT, em São Paulo. Telex. Nossa, gente, aquilo foi uma coisa incrível. O fax, como é que entrava uma coisa, e saía a cópia do outro lado, foi uma revolução. Então, é muito interessante que eu passei por várias revoluções tecnológicas, eu gosto disso, eu gosto de adaptar a linguagem a cada formato que a tecnologia exige da gente, né? Eu estava até conversando nos bastidores com a Anne, contando que, na verdade, quando eu comecei a ser repórter, quando eu comecei no jornalismo, né, atuar como jornalista, não existia o Google. Então, eu não sei se as pessoas que estão me assistindo agora têm ideia do que é apurar uma notícia sem o Google. Né? A gente ia assim, eu colecionava pilhas de revistas semanais da Veja, na época, tinha enciclopédias, para recortar e procurar as notícias. Eu fazia a minha própria biblioteca, né? Não cabia, né? Imagina, pilhas e pilhas de revista Veja. A gente pesquisava em biblioteca, então, assim, a notícia chegava em um outro tempo, né, gente? A gente tinha outro tempo para apurar a notícia, um outro tempo para divulgar a notícia e o público para receber essa notícia. Então, foi tudo ficando muito mais rápido com a evolução da tecnologia. E eu acho bem interessante olhar para trás, assim, sabe? E ver onde a gente chegou. Né? Até onde a gente começa a nossa discussão, né, que a gente estava falando, fomos pegos por uma pandemia em que, de repente, a gente só entrevista por Skype, pela internet, com máscara, a gente vai com máscara para a rua para conversar com as pessoas, né? Então, assim, mais do que nunca o que importa é o conteúdo, né, a qualidade, a plataforma, a maneira de mandar, de chegar... O envio da notícia é o mais importante. Então,
São experiências aí da vida muito, muito interessante. E eu estou gostando muito de ver o jornalismo nesse momento. Normalmente, o jornalismo das mídias tradicionais, não pelo fato de serem das mídias tradicionais, mas ser o jornalismo da apuração, da informação correta, né, apurada 3, 4, 5, 6, 10 vezes, não vai ao ar antes de uma informação estar completamente correta. Ter esse protagonismo da notícia de volta, né, o interesse das pessoas pela informação correta e não se satisfazer só, como a gente estava vendo, muita gente se informando só pelas redes sociais. Aí não é uma crítica, é uma crítica àqueles que pregam a desinformação, e muitas vezes as pessoas consomem aquilo sem entender, outras vezes também porque não estão se importando, né, com a veracidade daquilo. Eu acho que a pandemia trouxe isso para o jornalismo, assim, de volta, o respeito à notícia, né? Além das questões técnicas também, né, imagina, a gente ensina para os alunos que o nosso microfone é nosso, que o entrevistado não poderia nunca pegar o nosso microfone em telejornalismo, né, a criança ama normalmente a espuma e tal, e agora o entrevistado tem um próprio, né, precisou ter um próprio microfone para pegar o som, distanciamento e tal, o uso da máscara, que você tem que fazer mais força, né, para poder falar, mas eu acho que o mais importante foi o que você falou, sabe, Renata, quando a gente pensa que o jornalismo como um todo, né, não só o telejornalismo, a televisão, mas o jornalismo como um todo, os consórcios, né, o consórcio feito aí pelos veículos, essa ideia de que a centralidade e a credibilidade está nos veículos de referência, isso é muito importante. Eu acho que o nosso campo, o jornalismo ganha, né? Se existir um desânimo, todo mundo pode ser jornalista, e aí eu vejo nas redes sociais e tal, o jornalismo ganha, nesse sentido, um protagonismo e a credibilidade que, de fato, as pessoas estão mais em casa, né? Então, eu assisto mais. Jornalismo é jornalismo. Não é ponto, né? Já só. De ponto, é jornalismo. Aí, assim, eu acho incrível, me remete a uma frase do Antônio Maria, que foi um jornalista durante a ditadura, que teve as mãos pisoteadas no DOPS, porque ele estava contra o governo naquela época. Aí ele pisotearam as mãos, massacraram as mãos dele. E aí, no dia seguinte, a coluna dele no jornal era assim: que bobos, eles pensam que eu escrevo com as mãos. Né? É mais ou menos isso, né? Jornalismo é jornalismo. Você só precisa da sua ideia, da informação, de um veículo para levar. Você não precisa de grandes ferramentas, né? E da mediação, né? Eu acho que o jornalismo não morre enquanto a gente precisa de uma mediação da sociedade e que, de fato, aquele que vai fazer essa mediação apurada, como você falou. Acho que o Kober queria falar alguma coisa. Eu queria falar da revolução que aconteceu do lado de cá das câmeras, né? A gente saiu, quando eu comecei, eu saía para a rua com uma 1800, tinha um tubo, né? E fazia tudo com ela. Então, hoje o pessoal fala o seguinte: não, o jornalista hoje ele tem que fazer tudo, ele sai com celular, ele tem que redigir, que horror, ele tem que editar, ele tem que... Gente, que horror não, delícia. Se eu tiver um celular, tiver alguma coisa acontecendo na minha frente, registrar aquilo, eu ter essa arma, entre aspas, na mão, nossa, eu acho maravilhoso. Então, e a gente saía para a rua... Estou falando de levar informação, né? E a câmera pesava 17 quilos, o VT-14, a gente saía com 2 panelões em cima da cabeça, que parecia uma árvore de Natal, e fazia o microfone de frente, assim, né? Por entrevistado, uma coisa assim, ó. Né? E fazia tudo, voltava, editava em uma tique, se errasse a edição, você tinha que copiar a fita, entendeu? Tinha que copiar, não tinha outro jeito. A gente está falando de fita aqui, os meninos devem estar assim. Eu não sei qual que é a idade da galera que está ouvindo a gente, mas uma tique, acho melhor a gente começar a ter um vocabulário aí, porque... Então, eu queria lembrar, Kober, que a gente sempre pensa esteticamente, né, no jornalismo, na TV, o repórter, né, Renata, sempre se preocupa, assim, eu vejo que você é muito criativa fazendo as suas passagens, para quem não sabe, gente, passagem é a aparição, né, do repórter no VT, e aí eu queria que o Kober lembrasse um pouquinho da época, a gente também tem vinhetas, né, da época da vitrine, Kober, pode ser? Isso.
O programa Vitrine da TV Cultura era um programa heróico, tá? Ele era heróico, porque ele tinha uma linguagem, uma pegada de linguagem completamente diferente. Ele era pirado, as pessoas saíam e começavam a andar, andavam em círculo, né? Faziam misérias. Assim, o repórter, ele deixava de ser o cara impertigado, né? Tinha engolido um quero-quero, né? Com as asas de fora, assim, e aquela gravata, as meninas todas com aqueles penteados, e começava a andar de pé no chão, rasteirinha, e ir atrás da informação. Eu queria pedir para mostrar para vocês um VT lá de trás, que a Renata vai curtir de ver agora, tá? A TV, o rádio, o cinema, os meios de comunicação não param. Como o centro da cidade, tem sempre alguma coisa acontecendo. E atrás desses bastidores, o Vitrine vai. A gente te leva hoje à festa de audiência de uma rádio de São Paulo. A mais lugar das pessoas mais se perdem nessa cidade. E descobre os segredos desde o telespectador comum até a atriz Carla Camurati. Agora, não tem volta. O Vitrine está no ar. De novo, por favor, tá? Com áudio, tá? Eu faço isso. Isso que eu estou fazendo agora, tá? É a direção, ou seja, você está pedindo, né? O VT está rodando, o VT, olha que vinheta maravilhosa. Eu vou pedir para ele voltar e deixar o áudio aberto e rodar novamente. Eu quero chamar a atenção. Gente, 1900 e bolinha, tá? Olha a criatividade dessa criatura que você contempla aqui. A gente acha isso hoje revolucionário, né? Girando, ela não tem grua, ela não tem ósculo, ela não tem equipamento, né, de celular estabilizado. Câmera e a repórter sincronizado, girando feito doido no meio da rua. Tá? Olha que legal. A TV, o rádio, o cinema, os meios de comunicação não param. Como o centro da cidade, tem sempre alguma coisa acontecendo. E atrás desses bastidores, o Vitrine vai. A gente te leva hoje à festa de audiência de uma rádio de São Paulo, ao lugar onde as pessoas mais se perdem nessa cidade. E descobre os segredos desde o telespectador comum até a atriz Carla Camurati. Agora, não tem volta. O Vitrine está no ar. A atual. Olha a vinheta. Montada à mão, com a ADO. É uma coisa maluca, entendeu? Qual é a diferença dos influencers atuais para o que nós estamos vivendo lá atrás e agora a linguagem de novo? Provocação, né? Olha só, a Júnior está falando para mim que o áudio foi pro ar, tá? No YouTube tá tudo certo. Tá. Então todo mundo te escutou, Renata, e depois a gente te entrega um baúzinho com todo esse material incrível. Então, o Vitrine era uma tentativa... quando o Vitrine surgiu, a gente tem que lembrar, né, Kobe, que não tinha... A TV a cabo não tinha chegado no Brasil ainda. Então, era aquela... Era o que a gente podia... Um lugar que a gente podia ousar, né? E tinha o presidente, o Milaer, né, que é uma pessoa fantástica, que tinha uma ideia de que a TV pública realmente era pública. Ela tinha que dar audiência, ela tinha que trazer o novo, ela tinha que inovar. Então, era uma grande brincadeira, né? Séria, mas que a gente ia trazer o que a gente via de fora. E começava aquela linguagem da MTV, né? Aquela coisa do videoclipe. Era a linguagem do videoclipe, né? E a gente tentava... era tudo com muito movimento, era tudo muito rápido, porque as pessoas não paravam muito bem na frente da televisão. E era maluco, porque a grande revolução ali para prender o público, que a gente pensava, gente, olha que doideira, era, nossa, surgiu o controle remoto, tudo vai mudar. E é verdade, porque as pessoas só ficavam num canal porque tinham preguiça de levantar e trocar na televisão. Então, era a época do Bombril ainda, né? Televisão com Bombril. Controle remoto foi uma revolução, olha que doideira. E aí a gente tinha que ter essa linguagem rápida para as pessoas, sabe, ali, olhando. Hoje em dia, isso talvez tenha um pouco de ansiedade, né, do público. Então, mas o que eu queria botar na discussão aqui é a questão do jornalismo atual. Ele voltou às origens. Você falou uma coisa muito importante. A essência do jornalismo de entretenimento é a notícia, né? A maneira de fazer. E a criatividade, ela voltou a sair daquela coisa assim,
Estamos aqui no Teatro João Caetano. Hoje vai ter uma peça de balé. Veja o balé. Mudou o canal. Estamos aqui na frente do Teatro João Caetano. Hoje vai ter balé. Veja o balé. Por que não pode ser o ponto de vista da bailarina? Por que não pode estar girando como você girou ali e fazer uma coisa diferente? Então, o conteúdo, ele passa pela criatividade da forma. O conteúdo comanda e a forma vem atrás. Graças a Deus, isso está voltando. Tá? Eu acho que isso é muito o olhar também, né, Colbert? Quando a gente tem, por exemplo, a Renata falou sobre o hard news, né, e a possibilidade de fazer uma matéria produzida. Então, quando você tem uma possibilidade de refletir sobre, né, sei lá, você vai fazer um alagamento, né? E mesmo naquele alagamento, quando você tem a possibilidade de olhar para o tiozinho que está com uma barraquinha de cachorro-quente ali, se cumprir, contar como você vai contar aquela história, né? Isso é muito importante. Assim. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, Ana, que é assim, uma série que fez muito sucesso no Fantástico, que foi muito ousada, 3 anos atrás, que era quando os transexuais não estavam... Falar de transgênero ainda era uma novidade, isso mudou muito rápido nos últimos 3 anos, né? Eles não tinham visibilidade na mídia. E aí, eu recebi essa missão. Olha, a gente vai fazer uma série sobre quem são os transgêneros, mais especificamente, quem são os transexuais. Um assunto lotado, cercado de preconceito, né? Como não fazer as pessoas rejeitarem aquele assunto, porque não é um assunto que faz parte da vida delas, eles são invisíveis, né? E tem um olhar também preconceituoso que tem aquele viés do sexo. Essas pessoas, né? É uma pouca vergonha. As pessoas não sabem quem são os transexuais. E a gente foi atrás de teve duas coisas muito interessantes nessa série, para resumir aqui, que foi primeiro ir atrás de uma linguagem, que isso foi o Bruno Lata, uma ideia sensacional dele, que é como contar isso, que a gente contou através da Alice no País das Maravilhas. Então, a Alice era cada um dos transexuais que ela está procurando quem sou eu, né? E a gente vai contando com cada personagem, cada fase da história da Alice no País das Maravilhas, se descobrindo a maldade, o preconceito. A forma narrativa, né? Que vocês pegaram. E a outra, aí do ponto de vista jornalístico, que eu achei incrível, assim, como não ter a rejeição, né? A gente começou com uma criança transexual, porque aí não tinha o viés sexual. E as pessoas pararam para ouvir e falaram, meu Deus, então os transexuais são assim? Existem. E sofrem. E aí você criou a empatia, né, com essas pessoas. Né? Então, mas isso a gente levou 6 meses para colocar no ar. Então, é a diferença assim, de você ter tempo para trabalhar o material, para você, né, no dia a dia, talvez a gente não conseguisse passar toda essa mensagem. Mas é o que o Colbert estava falando, da importância da linguagem. Quando a linguagem ajuda, né? Agora, no momento de pandemia, a linguagem, pouco importa, a gente está falando de notícia, não importa se é do celular, se é por Skype, se é a tela cortada no meio, e está todo mundo parando para olhar. Então, né, eu acho que são... As próprias lives, né, os cantores, as próprias lives, né, quando a gente tem a Vevete de pijama, né. Eu quero chamar a atenção uma coisa muito importante. A gente é de um tempo, eu um pouquinho mais antigo, como um dinossauro, né, eu não podia colocar no ar, era proibido colocar no ar VHS. Lembra, Renata, disso? Não podia botar VHS no ar, aquelas câmeras antigas, né, que eram domésticas e tudo. E, no entanto, no Vitrine podia. Né? Por que podia? Porque a gente queria a essência da informação. A gente queria o tesão, desculpa aí, a gente queria a paixão da que estava acontecendo. E foi um momento super, super importante que o Vitrine passou com uma larga audiência, e o Mulaerte, que era o nosso presidente na época, Beth Carmona, né, Beth Carmona, maravilhosa. Era um time fantástico. Eu lá nos musicais ali, a gente dividiu a executiva, né? A executiva 4, que é a da Renata, com a Angela Sander, né, nossa querida amiga, ela partiu a ser uma executiva
isolada, ela fazia fanzine, Zeca Camargo, né, o pessoal da Marisa Hort, né, e começou a montar uma estrutura low profile, de jornalismo de entretenimento na veia, na raça. Porque o comercial de VHS, a Globo, ela botava as duas mãos na cabeça. Como esse cinegrafista, eu achava isso uma coisa, entendeu? E o bom está no bastidor. E o Vitrine era bastidor. O Vitrine era essencialmente bastidor. E uma coisa que eu acho bacana, ele cobria todas as emissoras, Isso é muito legal. Então, você tinha lá coisa da SBT, você tinha coisa da Globo, você tinha coisa da Band, e você tinha coisa do cara lá, do Zeca das Couves, que tinha uma TVzinha lá na favela, que era a TV comunitária que estava começando, que ele fazia com o coração, com uma paixão, um negócio, aquilo, e a gente ia lá e trazia, reportava, contava a história dessa pessoa. E tinha uma coisa muito interessante também, que era assim, o que estava por trás, né, jornalisticamente, era assim, ao mostrar o bastidor, a gente fazia uma matéria de entretenimento mostrando como funcionava a TV. Como ainda não havia os efeitos de computação, eram todos efeitos mecânicos, as propagandas, tudo, a nossa ideia era, ao mostrar isso, ajudar a pessoa a entender o processo do que ela via de uma notícia indo ao ar. E ela, quando não fosse a notícia, que fosse uma publicidade. A gente estava falando de comunicação. Então, assim, olha, como que a publicidade cria desejo em você? Seria mais ou menos equivalente hoje, gente, a gente mostrar os bastidores dos algoritmos, sabe? Na plataforma da internet. E isso ajudava muito. Eu penso muito assim, eu adoro... Eu acho que o Vitrine hoje estaria mostrando para as pessoas, olha como você, ao acessar a sua página, aquela propaganda que entra, olha como ele sabe o seu gosto por causa disso, porque aí você dá instrumento para a pessoa, né, consumir uma informação verdadeira e sem emoção, né? Sem o filtro. Renata, eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente não tem um estudo de algoritmo, mas a gente tem um outro VTzinho já aqui na manga, né, na agulha, como se dizia antigamente, para poder passar. Para a gente vai ficar sem som, para o público vai ficar com som e a gente vai acompanhando os comentários. Júnior, vamos lá? Não é uma betoneira. Não é de hoje que as redações de jornal servem de cenário nos filmes. Posso falar? Deixar meu áudio? Bota meu áudio. As máquinas de escrever eram tão pesadas que podiam tranquilamente servir de apoio para os personagens. Tá. Eu queria que vocês ouvissem os meus comentários. Tá? Oi. As máquinas de ferro se foram. Também mostraram a evolução. Sim, estou ouvindo. Eu vou narrar um pouquinho o que está acontecendo. Esses são os primórdios da televisão. Era máquina de escrever, era papel carbono, você descia para a redação com 7 folhas de papel carbono, batia uma matriz, sujava os dedos, olha lá, a máquina de escrever. Isso virou, começou a entrar o computador. E a Renata era protagonista dessa mudança. Ela foi a Porto Alegre, na RBS, cobria. A passagem vai entrar agora, eu acho. No Brasil, a primeira vez que entraram os computadores, o iNews e o sistema de computação, olha, entre os mais avançados do mundo. Todo mundo está ouvindo, só a gente que não. O YouTube está passando o áudio para todo mundo. Funcionam também como microcomputadores independentes do sistema. Qual a vantagem desse terminal também funcionar como um microcomputador? A vantagem básica é que ele permite, primeiro, que sensacional, de informações específicas e reservadas em um disquete. Segundo, que pena que eu não estou ouvindo, mas eu quero ver esse material depois. O problema esse eu vi, ela mandou, sensacional. As informações podem ser repassadas pelo disquete e isso não torna o sistema mais lento. Todas as meus têm entrada do computador, cada um deles pode funcionar individualmente. Isso permite que cada um tenha, além de disquete, uma série de informações, disquete. Um segredo que nenhum sistema possibilita isso, né? Nenhum sistema tem segredo absoluto. Os estudantes devem estar falando, gente, mas eles são jurássicos, né? Você estava falando aí de algoritmo, né? É mesmo de uma redação até bem pouco tempo. Olha só, para a gente ganhar tempo, se você quiser voltar para a gente seguir, não tem problema, tá? Porque essa matéria é longuinha mesmo.
Ela tem um tempinho. As pessoas não Deixa eu comentar uma coisa importante, tá? Eu passo para a Renata, que é a nossa convidada. A gente fazia jornalismo com um alfinete e uma azeitona. A gente do bastidor e a gente fora. Então, o que acontece ali? No momento que não tinha computador, se você errasse qualquer coisa no texto, você sublinhava e botava errorex, botava um branquinho, né, e batia por cima. Tá? Roberto, é tipo um liquid paper em fita, assim, né? E aí, na hora de botar no ar, se errasse a matéria está ruim. Ela não desceu da ilha, o apresentador corria o risco de ler a cabeça da matéria e rodar a matéria errada, entendeu? Porque se trocar a ordem da matéria, se trocar a ordem lá na redação, o apresentador fica vendido. Então, deixa eu defender o apresentador e o repórter. Muitas vezes o repórter fica vendido lá do outro lado nessa época, entendeu? Porque do lado de cá, nós não conseguimos chegar a tempo com a informação, entendeu? E a pessoa, desculpe a nossa falha. Isso hoje, tá? Mas naquela época, o que a Renata fez? A Renata foi a Porto Alegre, era uma viagem cara, era caro para a TV Cultura, a gente não tinha din-din, não tinha, ela tinha que ficar no hotel mais ou menos, tinha que, né, muito bem tratado, mas não era fácil ir a Porto Alegre, de São Paulo, base da TV Cultura, cobrir um evento dessa magnitude. Aquele rapaz que falou ali, o Raul Costa Júnior, virou diretor-geral do Sport TV e da Globo, entendeu? O cara, né? E ele estava na ponta da tecnologia. Renata, então, ali, já naquele tempo, já cobrindo coisas que eram futurísticas. Legal. Uma moça à frente do tempo dela, né? Renata, e aí, conta pra gente, assim, é factual, é entretenimento, é apresentação, é reportagem especial, Renata Ciribelli aventureira, né? A gente tem um salto do fantástico aqui. Essa Renata aventureira foi uma novidade até para mim. Mas 360 é a multi-Renata, né? Assim, como é isso? Assim, você passou por muitas fases, né, na televisão, e que a gente vê que hoje você ainda alimenta isso nas suas redes sociais. A gente vê que uma pessoa extremamente, digamos, por um popular, engajada nas redes sociais e está sempre assim aprendendo, né? Eu acho que essa capacidade da gente se indignar e de aprender, a gente não perde nunca, né? Eu acho que isso tem uma mistura de italiana com mariana, sabe? Mas é uma vontade imensa, assim. Eu tenho muita curiosidade com a vida, assim. E eu gosto dessas mudanças, conforme elas vão. Eu não quero ficar só na lembrança. Eu adoro olhar para o passado, mas eu gosto de ver o que vem para frente, sabe? Eu realmente, é uma coisa que está em mim, assim. Eu acho que a gente tem que ter sempre projetos. E a tecnologia foi levando a gente, né? Imagina, o Kobe estava falando, a gente trabalhava com uma fita que era imensa, que era uma TIC, depois a gente foi para Betamax. Começa, na verdade, né, quando da máquina de escrever, gente, para o computador, mudou tudo, porque mudou o jeito do raciocínio de um texto, né? Então, eu lembro que na época tinha umas pessoas que colocavam a máquina de escrever num armário e falavam, eu não vou escrever em computador, porque isso vai tirar o romantismo do texto, né? As pessoas agarradas naquela forma. Eu falava, gente, não, pelo amor de Deus, eu quero aprender isso rápido, porque isso vai me jogar na frente. E assim, era um novo texto que surgia, né? Não é mais aquela coisa de apagar com branquinho, ou então você jogar o papel fora, porque máquina de escrever, você tinha que começar pelo começo, não dava para começar pelo meio, depois cortar, não era corta, cola, copia, corta, cola, não existia essa linguagem do computador. Aí veio o computador, você possibilita uma imensidão de possibilidades com o texto, né? Isso é um raciocínio rápido. Então, eu acho que a tecnologia só enriquece mesmo o trabalho. Eu acho uma bobagem dizer que fica tudo menos próximo. Agora, esse desafio de agora, gente, é demais, né? Porque conversar com o telespectador com máscara só pelo olhar, né? Falar com os olhos, né?
É um baita desafio. É um baita desafio. Eu acho que a gente só vai estudar isso, entender isso um pouco mais para frente, né? Falando em desafios, já estão te perguntando, Renata pergunta aqui, Renata também, sua xará, pergunta qual o maior desafio durante alguma gravação? Aquela história, né? Você tem uma historinha que você possa contar aí? Ou você acha tem tantos, mas desafio, assim, não sei, se for da minha fase aventureira, acho que foi saltar da catapulta humana, né? Que eu era a pedrinha do estilingue e foi a 100 km por hora, fui lançada no meio de um vale na Nova Zelândia. O desafio ali era, assim, criar coragem para mostrar, mas por que mostrar isso para as pessoas, né? Eu não gosto de fazer a coisa só pela diversão, só pela aventura. Não, eu estava entrevistando o criador do bungee jump na forma comercial como ele existiu, e ele falou, não, esse medo, essa adrenalina melhora a autoestima das pessoas. Quando você supera teus medos, aí ele já faz uma coisa filosófica que eu adoro, sabe? Eu sou um pouco papo-cabeça, assim. Eu sempre, se vocês notarem as matérias, assim, eu sempre levo, assim, para um crescimento existencial. Então, esses desafios, assim, foram grandes para mim não sou mais uma garota, né, gente? Pra ficar saltando de bungee jump. Mas foi bacana. Agora, tem uns desafios, né, jornalisticamente, assim, falando, quando morreu a Marielle, por exemplo, né, que a família estava muito receosa de falar, eu tinha que conseguir a entrevista com a única testemunha, né, do crime. Assessora, né? Assessora dela. Então, aquilo foi um baita desafio, né? Foi uma semana toda, assim, que... olha, é um trabalho de tentar fazer as pessoas acreditarem em você, confiarem em você, um cuidado para não expor uma pessoa que podia estar marcada para morrer. Então, esses são os desafios mais difíceis, assim, da gente, na hora de ir atrás de uma entrevista como essa, né? No final, ela mostrou até o áudio do momento, eu conversei com ela, assim, meia hora antes dela sair do país, com a proteção, serviço de proteção, a testemunha, né? Então, são esses desafios, assim, de mostrar a emoção e ela falar ali naquele momento, o áudio dela, mostrando o que tinha acontecido com a Marielle, ela mostrou um áudio pra gente no momento que ela liga pro marido dela. Marielle, ela não tinha se ligado que a Marielle ainda tinha morrido, ela falou, ela não tá se mexendo, ela não tinha se ligado. Então, assim, aquela emoção daquele momento, eu acho que você coloca a emoção na dose certa pro telespectador imaginar o tamanho daquilo, né, da covardia, do tamanho daquele acontecimento, né, com uma vereadora, uma morte que até hoje está esclarecida. Então você vai nessa altura de ter uma conversa mais séria, entendeu? Então são desafios diferentes. A gente vai, então, Júnior está preparando aí, só para a gente estar falando de desafio, né, a gente está falando de Nova Zelândia, então vamos assistir aí um pouquinho do que a Renata... É com emoção que você quer? Espera só para ver. Na água, não é só a nossa câmera que gira em 360 graus. Mas dá pra ver mais. Aqui, tudo tem uma dose a mais de adrenalina. Olha que lindo. Andar do lado de fora de uma torre, a quase 200 metros do chão, para assistir um pôr do sol aqui na Nova Zelândia. Vem aventurar com a gente em 360 graus. Em circular, lá atrás, 30 anos atrás, passou o tempo aqui do nada, está fazendo uma nova linguagem. Ela continua inventando, ela continua avançando, né? Ela continua usando. Começamos caminhando por uma das muitas trilhas da região de Otago, na ilha sul da Nova Zelândia. O objetivo é chegar até este rio por corredeiras agitadas, falésias imponentes e cânions estreitos, o rio Shotover. Já conseguimos avistá-lo do alto, mas descer até as suas águas exige alguns equipamentos.
Olha ali, ó. Completamente Só presa. que agora é a hora Não tem nível de atividade. Essas coisas mais difíceis, mais fáceis, é sempre uma adrenalina. Né? Qualquer que seja a Olha a experiência. câmera na cabeça. E você não tem nenhum problema médico, né? Ponto de vista. Não, acho que já tinha Não morrido do tem como coração. uma pessoa vazar. Esse é o momento sempre mais difícil, chegar na beiradinha. Vamos atravessar o rio por cabos aéreos, a famosa tirolesa. Mas essa aqui, inventada na Nova Zelândia, é bem mais radical. Olha como funciona. Primeiro tem uma queda livre, e aí os cabos se conectam em pleno voo. E lá vou eu. Chamou a atenção para como eu vou no rio. Tem a câmera no capacete, tem a câmera na ponta e ela vai segurando a tela. Até hoje, toda vez que eu vejo cover, faltou a câmera no drone. A gente não tinha drone nesse dia. Como eu quis. Mas eu acho que dispensável. Só a tua emoção ali já cobriu qualquer drone. Ai, tô com a perna bamba. E é isso, né? E aí a gente vai contando também pro telespectador. Seguimos caminhando pela beira do rio. O frio só piora e as camadas de roupa só aumentam. Equipe inteira a bordo, começa mais uma aventura. Olha lá, na água, tudo pra dar errado e ela Este barco tem uma tecnologia inventada aqui mesmo na Nova Zelândia. É um barco a jato. Estamos alugando aqui no ar, é a sensação. Ela é abençoada. Tá? Se você precisa fazer o bairro da Marielle, que ela acabou de falar, passa muito a perto Nova das Zelândia. Passa daquela crack, né? Incrível a habilidade do piloto. Na aurora boreal. Então, isso é jornalismo. Isso é fazer a gente trabalhar. O barco é bem plano embaixo, justamente para conseguir passar por trechos bem rasos, de apenas 10 centímetros de profundidade. E são nessas partes do rio que as manobras ficam mais radicais. Para ela ter sentido, ela tinha que levar o telespectador. Vai rolar no final, né? No computador, Para os neozelandeses, a aventura ao ar livre é bem mais do que diversão. É um privilégio, pois nos aproxima da natureza. Por isso, a tradição aqui é encerrar o passeio assim, com uma oração de agradecimento em Maori, a língua nativa da Nova Zelândia. Você tem a Somos abençoados. O Pai Céu e a Mãe Terra estão em toda beleza ao nosso redor. Por isso agradecemos o privilégio de estarmos aqui. Das águas geladas da Ilha Norte, fomos para a maior cidade da Nova Zelândia, Auckland. Botar o dedo lá e saltar naquilo lá. Procuramos um lugar para ver o pôr do sol. Olhamos para cima e... sim, achamos! Tô com essa blusa, mas essa que é muito quente e mais isso. Tudo que é muito frio lá em cima. Deixa eu começar a gritar aqui no elevador. 53º andar, é isso? Fomos presos em cabos de aço. Ai, gente, você tá com medo. Agora tá me dando uma certa aflição dali. Gente, é muito pavoroso ter dos dois lados isso. O cinegrafista Daniel Torres foi o primeiro a ir, de costas. Estamos a 190 metros de altura, do lado de fora da torre. Vou andar bem devagar para me acostumar. Sim, eu já fiz essa brincadeira antes, 5 anos atrás. Ai, não, muito No Canadá, a chance de cair era só de um lado. Aqui não, tem abismo dos dois lados.
acho que ela foi mais corajosa na matéria do Fantástico, foi bem lá atrás, né? Acho que está aí já na mão. Eu não posso dar o spoiler, então deixa eu falar uma coisa aqui antes de rodar, tá? Rápido. Tá, pode falar. Rapidamente. É assim, ó, nós agora viajamos no tempo, tá? Porque a nossa função aqui é provocar o pessoal que está assistindo. O que eu vou fazer da minha profissão? A faculdade está andando, depois da faculdade. Né? Muito tempo a gente criou, né, uma expectativa, eu vou ser o próximo Cid Moreira, né? Eu vou ser o próximo, sei lá, entendeu? Apresentador, sai, blue, não sei o quê. Agora, e se acontecer uma coisa inusitada no meio do caminho, a gente vai arregar? E se cair, o barco não furar e afundar? E se aquela corda partir? E se isso acontecer? Roda para a gente ver. Esse leão, com certeza, é muito temperamental. Vamos lá? Vamos lá. Você vai ver depois, Renato. Isso aqui já é do show, tá? Socorro, né? Renata? Gilberto. Ó. Olha para lá, não olha para ele. Isso. Fica. Ele fazia propaganda do Marcos Leão. Vai direto pro poço. Isso aí. Olha lá. Essa imagem. Olha lá. Vai gravar alguma coisa com ela? Eu brinco. Como assim, Renato? Como assim, Renato? Você brinca? A mesma pessoa que saltou na Nova Zelândia lá, daquela coisa maluca, Gente, eu acho que esse papo todo que a gente está tendo, com essas ilustrações que a gente está tendo, prova só que o jornalismo é jornalismo desde sempre, né? É a forma de produção de conhecimento, até que nela vai mudando, né? As repórteres corajosas, elas vão tendo mais coragem, né? A gente viu ali que ela foi enfrentar um leão, gente. Ela foi pertinho do leão, né? A moça pulou, né? Então, enfim, não é para assim, é para poucos, né? O pessoal de jornalismo que está aí acompanhando, não necessariamente vocês vão precisar enfrentar um leão, quer dizer, retiro, vocês vão enfrentar um leão a cada dia. Não é esse tipo de leão, mas é um nicho de jornalismo muito interessante, assim, que mostra que não é tecnia, né? Quando a gente mostra a Renata e todo um trabalho em equipe mostrando, desacomodando o olhar lá na vitrine, numa vinheta lá atrás. Hoje a gente só conseguiria fazer isso, o repórter só conseguiria fazer isso se tivesse todas as tecnologias? Não, né? Então eu acho assim, a criatividade, a produção de conhecimento, a forma de você contar a narrativa é muito importante. E aí a gente precisa ter um olhar crítico, analítico e propositivo, compreendendo que ecologia midiática é essa que a gente vive, né? Compreendendo quem é meu público, para quem que eu estou falando. O jornalismo tem que estar onde o povo está. Então a gente não pode ignorar, né? Como eu costumo dizer, a gente não pode parar o vento com a mão, né? A tecnologia está aí, a gente não pode. Parou. Não, a gente tem que agregar isto. E eu acho que hoje em dia, não sei, Renata, a sua opinião, mas hoje em dia eu acho que é muito mais difícil ser jornalista neste mundo que você precisa dividir uma atenção para todos os canais, os meios, e você precisa coexistir com todas as mídias. Porque antes você, sei lá, editora, você tinha tantas matérias, você tinha que escolher. Qual que eu vou escolher para ser matéria hoje? Vai abrir o meu jornal esta. Hoje você tem tantas possibilidades de construir uma narrativa, que eu acho que fica mais difícil. Eu costumo dizer para os alunos assim, gente, é mais fácil porque você tem tecnologia, você consegue, de uma certa forma, pesquisar, apurar de uma forma mais rápida, sem perder o teor da apuração, né, porque está aqui, não é porque uma pesquisa é uma coisa, uma confirmação é outra, mas, por outro lado, você tem muitas possibilidades de exibição, né, de produção de notícia. Eu queria ouvir você um pouquinho. Mas a maior dificuldade mesmo, mais difícil que eu acho de ser jornalista, eu acho que não passa, assim, acho que passa mais pelo conteúdo mesmo, é a luta contra a desinformação, diária, né, Ana Paula? Diariamente, tem que ir lá, não, gente, isso é mentira, não é. WhatsApp da família. Tá, sabe? Isso é fake news. Imagina quando é que a gente podia imaginar que a gente teria só, olha,
lutando contra todo... Tem um quadro nos telejornais, nos jornais impressos, falando, olha, isso que você leu é mentira, os maiores absurdos, atrocidades, né? Então, eu volto, lembra aquela coisa que quando eu falava que eu trabalhava no Vitrine, ajudando as pessoas a entender a informação que elas estão recebendo. Então, assim, a gente tem um trabalho fundamental hoje de quase de uma reeducação do público, de aprender a ler uma notícia e identificar se aquilo ali é verdade, mentira, desconfiar, né? Conhecer a fonte. Então, assim, além de noticiar, além de correr atrás da informação, a gente tem que lutar contra aqueles que não querem que a informação chegue até o telespectador, chegue até o público, né? Então, acho que esse é o papel mais difícil, né, mais trabalhoso do jornalismo hoje, né? E isso no meio de uma pandemia, por exemplo, a gente vê fake news. Na pandemia mundial, a gente vê gente tentando levar desinformação. Eu fico muito triste, Kober, Ana Paula, quando eu ouço assim, até amigos meus falam, eu nem vejo mais jornal, cansei, né, exausto, porque como se for criticando, às vezes, como a gente está batendo na tecla, porque tem que bater, gente, porque tem que falar, porque senão as pessoas não entendem. As pessoas, você tem que martelar na cabeça delas, porque tem uma guerra de informação, no sentido de gente querendo desinformar, né? Porque é mais fácil, né? Negar tudo é mais fácil, isso não está acontecendo, isso é intriga, isso é não sei o quê. Então, assim, eu acho que essa é a grande luta do jornalismo hoje. E eu fico feliz do jornalismo, que a gente fala, né, nas mídias tradicionais, está crescendo, porque as pessoas entenderam que o jornalismo não é produção de conteúdo, o jornalismo você checa, recheca, você tem responsabilidade com a verdade, você tem ética com a tua profissão, você tem uma missão de levar a verdade, né? Então, eu acho que é isso, assim, que a gente tem que... acho que a grande luta, na história do jornalismo, eu acho que esse período que a gente está vivendo vai passar para a história do jornalismo quando a gente começou a guerra contra a desinformação. Não, é excelente você falar isso, assim, eu vou lembrar aqui o Alfredo Viseu, né, que é da nossa rede de telejornalismo, que o Kober bem conhece, o Marcelo, o Viseu, o Finger, e Luiz, enfim, o Viseu tem um conceito muito interessante, que ele fala que o jornalismo, sobretudo o telejornalismo, tem uma função pedagógica, e quando você fala que a gente tem que insistir, que a gente tem que falar, e que a gente tem mesmo, né, e em cada escolha, em cada pauta, em cada palavra, em cada imagem, em cada escolha de pauta, né, quando a gente senta lá naquela mesinha e fala o que vai ser o programa hoje, né, nesse sentido. Essa é a função pedagógica, aliada à credibilidade, eu acho que a gente faz um bom jornalismo, de verdade, é um combate à desinformação. Está ali, né? O jornalismo está ali. O combate à desinformação a desinformação ela está atropelando muitas vezes, sobretudo em grupos de WhatsApp, né? Que não tem tanta visibilidade, a gente não consegue combater tanto. Mas eu acho que o jornalismo está ganhando um protagonismo e a gente está no caminho certo. Fala, Kober. Eu queria pegar esse gancho, né? Uma coisa instigante é que, na verdade, o nosso jornalismo tradicional, aspas, né? O jornalismo verdade, ele serve como o aval. Eu falo isso muito, eu tenho convivido muito com isso ultimamente, entende? Então, a pessoa vai na rede, a pessoa que mais passa fake news no mundo é a vovó no WhatsApp, a titia no WhatsApp, tá? E o pessoal que é amigo, tá? Que diz, você viu que o Kober morreu? Você viu que o Kober sumiu? Você viu que o Kober botou uma peruca loira e virou gay? Você viu? Entende? Essas coisas que estão acontecendo, elas estão disseminadas na rede, no Instagram, no Zap da família. Ela não está chegando assim por um cara... também tem a fábrica de fake news, tá? Não estou falando isso. Você passa bem próximo da gente. E o que tem que fazer? Aonde que a gente vai? Na rede tradicional, na TV com credibilidade, no jornal com credibilidade, no jornalista com credibilidade, no jornalismo
fonte. Mas sabe o que acontece? Mas sabe o que acontece, Kober? De certa forma, né, na era digital, se a gente parar para pensar, assim, todo mundo pode pegar o telefone e passar aquela informação. Então, a ideia do furo jornalístico, eu falei primeiro para você, independente se é verdade ou não é verdade. Esse processo de desinformação funciona assim. É muito mais uma propaganda daquela coisa que parece verdade, que ele se utiliza refinado, né? Dos modos operantes do que, de fato, é notícia. Porque fake news é algo que notícia falsa nem cabe, né? Notícia não é falsa. Então, não cabe ali. Boato. Então, quando a gente pensa que essa propagação dos grupos de WhatsApp da tia, da avó, enfim, elas passam, até às vezes bem intencionadas, né? Passando para o próximo alguma coisa que de fato não é uma verdade, é uma inverdade, é um boato, é algo inventado para criar um outro tipo de realidade, aí que eu acho que a gente tem que estar mais, né, ocupar mais esses lugares. Renata, você ia falar alguma coisa, eu te cortei. Não, é que eu tô uma coisa engraçada, aqui que a gente está falando de desinformação, da agressividade com que algumas pessoas tratam hoje os jornalistas, né, como a gente está vulnerável a ataques, agressivo. Aí teve um comentário aqui, desculpa, eu tô sem óculos, quando eu ponho óculos eu enxergo, de um episódio controverso que você saiu, foi vista correndo na lagoa, e aconteceu mesmo isso, e foi uma coisa horrível, né, porque eu não fiz nada de errado, na verdade, naquele momento a gente nem se falava em usar máscara ainda, porque achavam que máscara era só para os profissionais de saúde, e aí a orientação da OMS era que você poderia sair no máximo para tomar sol, porque a vitamina D te ajuda na imunidade, fazer exercício físico, mas nunca aglomerar. Tanto que as academias estavam fechadas, e eu moro do lado da Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio, um lugar que todo mundo corre, e eu fui correr, tipo assim, meio-dia, num horário vazio, não tinha ninguém por perto, e aí um paparazzi pegou, fotografou, e aí lançou e teve uma manchete maldosa. Ela pede para ficar em casa, tá vendo como são os profissionais da Globo? Pedem para ficar em casa, mas na verdade estava correndo, tipo assim, olha, não fica em casa. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Informação deturpada, porque eu estava em casa, eu estava saindo 1 hora por dia, que era minha hora da ginástica, o horário que não tinha aglomeração, não estava colocando ninguém em risco, era zero. Eu estava agindo de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mas isso foi replicado por grupos na internet que invadiram meu Instagram, me chamaram de hipócrita. Não, assim, falando, tá vendo? Mas o ataque não era a mim, né? Era as notícias que estão sendo veiculadas, era a empresa que eu trabalho, então é uma coisa horrível, porque além da desinformação, hoje existe um movimento para desmerecer, para desacreditar o jornalista, com essas coisas pequenas. É maldosa. Coisa, gente, importante acontecendo, né? Por que se focar nisso? Se eu desacredito uma atitude dessa, as pessoas pegam um pouco de pequeno, então tudo é mentira, sabe? Então, assim, esse trabalho difícil de educar as pessoas sobre o que é verdade, né? A ouvir, a entender o que é uma notícia verdade, entender o fato que está acontecendo, né? A gente, no meio de uma pandemia, nossa, tomara que a gente saia melhor disso, né? Um mundo melhor. Desculpa comentar esse assunto aqui, eu acho não tem problema. Porque como o menino comentou, alguém comentou aqui, eu estou às vezes eu estou lendo aqui algumas perguntas, eu acho interessante falar que é justamente isso, né? Opa! A vontade que algumas pessoas têm, eu tive outros colegas, às vezes a gente está gravando na rua, as pessoas te xingam, porque você está levando informação. Então, tem um momento muito difícil mesmo que a gente está vivendo, né? E no momento que o jornalista, né, e parabéns, eu te parabenizo, assim, você está na linha de frente, né? Você está levando informação, você está indo para a redação, você também, Kober, vocês estão indo com máscara, um jornalismo, um serviço essencial, né? Senão não estaríamos saindo, a gente precisa da informação. Isso vai ficar uma história de que lado que você está nesse momento. Exatamente. E que história que a gente vai contar? O jornalismo que está produzindo. Vou falar mesmo de que lado você quer estar nessa história que vai ser contada. Né? Na história que ajudou a matar, na história que ajudou a salvar. Né? Na verdade, é isso. É isso.
A gente tem mais perguntas aqui, Renata. Podemos ter instrumentos de inibir essas notícias que chegam do nosso WhatsApp, por exemplo? Não sei se ela vai saber responder. Como inibir essas notícias que chegam no WhatsApp? Eu acho que checando, né, com as fontes, mas... Primeiro não passar informação, né, o que a gente tem que falar, não passar informação se não souber de onde ela vem, né, eu confesso, eu tenho familiares que fazem isso também, eu já tive brigas, por favor, de onde veio essa informação? De uma amiga, a sua amiga pegou dinheiro, da amiga do amigo. Não, gente, cuidado, veja onde vem a informação, que a gente está vivendo um momento delicado, né, e essa informação que você repassa pode prejudicar muita gente, né? Eu queria até fazer mais um adendinho, quer ver? A gente, sabe qual é a atitude? O nosso papel enquanto estudante de jornalismo, enquanto professor, jornalista, todo mundo, é justamente checar a exaustão. E essa pessoa que está... A difusão disso tudo é impossível de bloquear agora. Mas não é impossível se cada um de nós for uma porta-voz. Né? As pessoas nem passam mal. As pessoas às vezes passam, elas passam porque querem estar presentes. Mas assim, que tem dois tipos de pessoas, aspas, né? Tem mais, mas duas. O produtor de conteúdo, o cara que produz conteúdo profissional, a pessoa que está lá e tal. E tem o replicante. O replicante morreu. Mas não morreu. Essa pessoa, ela não para um segundo, um milésimo de segundo para dizer, mas peraí, será que isso aconteceu? Ela tem que publicar, entende? É uma coisa da rede, da coisa. Qual é o nosso papel? Olha, desconfia e checa na grande rede, entendeu? Checa com o jornalista, porque tem jornalismo. A gente estuda 4 anos na faculdade, a gente estuda para Cacilda, entendeu? A gente passa... Eu sou um cara que fica 22 horas, 2 eu durmo, as outras 20 eu estudo comunicação. Entende? E as pessoas que estão ali, elas estão para isso. Entende? A gente está falando com estudantes, né? Eu acho que assim, a gente tem que amar a nossa profissão e ser jornalista, a gente nunca vai ser jornalista, não pode querer ser jornalista para ganhar dinheiro, porque é uma profissão que vai trazer dinheiro. Se você tiver sucesso, você vai viver bem, mas assim, a profissão você tem que amar, você tem que se entregar. Você já está respondendo, Renata, a pergunta do Matheus Guimarães, né? Boa noite, quais os maiores desafios para o estudante que está ingressando à faculdade em meio à pandemia? Eu acho que é um pouco por aí, né? Eu acho que por que você quer fazer jornalismo, né? E ter a importância, e falar por quê? Porque eu quero ser apresentador, né? Porque eu quero... Não. Eu quero ser Renata Ceribelli. Você tem que ter o seu... Você tem que saber por que você quer ser jornalista, né? E porque você quer levar a informação, porque você quer contar, você quer ser porta-voz, né? Eu acho das histórias da vida, né? Que, de certa forma, por exemplo, a gente falou sobre a cobertura da pandemia agora, né? De certa forma, a gente está criando história, né? Então, de certa forma, a gente tem um atravessamento, uma transformação de mundo que vai ser contado daqui a pouco, né? Qual lado da história que a gente está? A gente está contando histórias, por mais que seja entre telas, né? Com distanciamento, a gente está ali na linha de frente, vocês estão na linha de frente, trabalhando e pensando nisso como uma transformação social. Se a gente não acredita que o jornalismo é capaz de transformar socialmente o mundo, o jornalismo vira uma tecnê. E a gente já viu com a Renata em 1994, Kober, me corrija se eu estiver errado, lá na vitrine, na vinheta, que fazer movimento, que a estética do jornalismo, ela pode mudar independente da técnica, da plataforma, né? A gente fala muito isso em sala de aula para os alunos, mas a produção de conhecimento, a formação de mundo que essa profissão te dá é importantíssimo. E como que você pode levar questões importantes para o mundo a partir da escolha de uma pauta, não é isso, Renata? Você estava falando sobre trânsito, dia 28, né, que foi o orgulho LGBTQI. Quando que isso seria a pauta? Eu gosto muito de falar para os estudantes, você falou que tem muita gente de primeiro ano, né, que também vira uma ansiedade, né, que você tem que sair da faculdade de jornalista. Não, gente, você vai se transformando em jornalista com a vida, com a experiência, cada matéria ela te ensina, né? Então, na hora que você mergulha na profissão, acho que
cada matéria você sente o peso da responsabilidade social daquilo, o peso do respeito com aquela pessoa, a emoção que você vai levar para quem está do outro lado, né? E aí você vai sendo um instrumento mesmo, né? De propagador da história, da notícia. Então, e também eu gosto de falar sempre para os estudantes, quando eu falo, assim, que não fica, a gente fica aquela autoestima baixa, meu Deus, imagina, eu não sei se eu sei fazer isso, vou sair, vou trabalhar, minha primeira matéria. Então, são desafios, cada desafio que você vai vencendo na profissão, você vai se tornando mais jornalista, vai se sentindo mais jornalista. Você não, é uma coisa da alma da gente, né, da formação profissional mesmo, que não se faz só na faculdade. Na faculdade você vai abrir sua cabeça, né? Vai te trazer entrevistas como essa, vai fazer você conviver com um Kober, com uma Ana Paula, né? Te trazer uma bibliografia, né? Vai te mostrar o mundo, você vai falar, meu Deus, é muita coisa para eu digerir, como é que eu faço, onde que eu aprofundo, onde que eu não aprofundo, que é o nosso dilema, hoje a gente não tem tempo de aprofundar em nada. Mas eu acho que eu gosto de falar, calma, gente, porque tem nossa, eu errei tanto. Todo mundo erra tanto, errando a primeira. Mas a nossa profissão é feita, né, de tentativa e erro. E o bom do jornalismo, eu também insisto isso com os alunos demais, assim, é que a gente nunca conta uma mesma história. A gente não morre de tédio, né? Porque a gente vai contando. Ai, gente, às vezes eu tenho saudade de história. Às vezes eu tenho saudade de uma rotina na vida, sabe? De uma rotina fixa. Um pouquinho de rotina, um pouquinho. Mas aí, na segunda hora, a gente já está procurando alguma coisa para fazer, não adianta. Né? Então. Eu acho que a gente nessa tentativa e erro, né, que a gente forma, assim, igual quando os meninos vão fazer TCC. O que eu vou fazer? Você não vai aprender mais nada. Você vai pegar tudo que você pegou da faculdade e aquilo que te tocou, aquilo que te emociona. Eu acho isso muito importante, né? Quando a gente coloca a emoção na nossa profissão, o que vai tocar a gente vai fazer com muito mais presteza, com muito mais sensibilidade, porque a empatia é se colocar no lugar do outro, como eu contaria essa história de um trânsito cheio, de uma superlotação num trem, como é que seria se fosse eu ali, né? Como você fez com os adolescentes, o quadro, né, dos adolescentes é muito bacana, aquilo me deixou em crise, né, porque eu falei, gente, meus filhos fizeram tanta coisa que eu não sei. Eu falei, gente, eu tenho 2 filhos, eu falei, gente, mas eu fui muito enganada, assim, é claro que eles fizeram muitas coisas, né, eles não me contaram não, mas aquilo de certa forma E é isso, assim, a gente vai contando cada dia uma história. Vamos para mais perguntas aqui. Aí eu não consigo acompanhar muito por aqui. O grande diferencial, a Márcia Alonso, nossa diretora, está falando aqui, né? O grande diferencial que percebo na Renata é a empatia, que faz com que nos sintamos representados. Que delícia, né? Nossa, é isso. Delícia. Obrigada. É isso, a voz da Renata né, a identidade vocal da Renata, quando passa a matéria dela, a gente corre para ver, a gente sabe que vai ser alguma coisa, né, com astral, para si mesmo, que seja uma matéria pesada de se contar, ela vai conseguir existir um equilíbrio na matéria, a gente percebe isso claramente, eu concordo. Eu acho que não tem pauta, sabe, gente? Pode ser um buraco de rua, pode ser entrevistar o presidente da República. Tudo é pauta, assim. Se te dão uma coisa assim, você vai fazer, dali você vai tirar uma notícia, sabe? Quando você tem a intenção de informar. Imagina, assim, sempre que você tem aquele espaço para levar uma informação importante. Se vai ser importante para meia dúzia ou para milhões, não importa. Você tem que honrar aquele espaço que você tem para levar uma informação. Eu sempre pensei assim. E estão acreditando em você, né? Eu acredito no que você diz, né? Tem aquela credibilidade. Eu espero a Renata chegar na TV e eu acredito no que ela fala para mim, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Isso é o que eu chamo assim, follow and unfollow, entendeu? Vai lá, tiazinha e tal, espera a Renata chegar. Quando ela chegar, ela vai dizer. Quando o Fachel chegar de manhã cedo e disser que está acontecendo tal coisa, entende? Eu não estou falando de Globo, estou falando de emissora, estou falando de... Não, na verdade, você citou o Fachel porque a gente começou o semestre, né? Com o Fachel e com a Silvana, e a gente está terminando agora com a Renata, então, assim, de uma forma bem bacana.
né? Que bom que a gente conseguiu esse encontro, mesmo que virtual, né? É maravilhoso. Gente, mais perguntas, mais colocações, senão a gente vai encaminhando para o fim. Na hora que a gente fala isso, eles ficam loucos. Bom, eu já queria agradecer aqui, Kober, mais uma vez, Renato, mais uma vez, toda a equipe, né, que possibilitou esse encontro entre telas. Eu acredito muito na teoria e na prática, né, na produção de acadêmica, mas também a gente olhando quem está de frente, né, do mercado, quem está na lida da redação. Eu sou uma apaixonada pelo jornalismo, pela redação, pelo telejornalismo, sobretudo, pela televisão. Muito obrigado mesmo. A gente sempre faz isso, né? Olha, fala para os meninos o seguinte: não adianta você ter só uma teoria, você precisa utilizar essa teoria, utilizar essa técnica e ver como é que você pode fazer a melhor junção disso tudo. Mais uma vez agradecer, a gente sabe muito que a agenda de vocês é muito corrida, né? Muito apertada, a gentileza de vocês participarem desse encontro aqui com a gente, da importância de vocês poderem conversar com estudantes, né? A gente está aqui com algumas perguntas, eu acho que a gente conseguiu contemplar todos os estudantes aqui. E já agradecendo e deixando já o convite para uma próxima, né, gente? Porque o papo não. Delícia. Nossa, só de rever o Kober também, que delícia, Kober. Nossa, lembrar do tempo. Vontade de dar um abraço real. Ai, não dá. Que coisa. Delícia de conhecer a Paula. Mas vai passar. Pensa de fazer uma ao vivo a coisa, né? Por enquanto, a gente... Eu quero só colocar uma coisinha aqui, por favor, que é importante. Assim, a gente está no bastidor, a gente tem um cuidado com esses seres humaninhos, que estão lá do outro lado, tá? Os repórteres, os apresentadores, a gente sofre com eles, a gente chora com eles, a gente vibra com eles. A gente tem momentos assim de efusiva alegria junto com eles. Então, a gente tem uma visão muito diferente. Quem está em casa, quem faz, né, digamos, telespectador, não tem ideia daquilo que tem por trás, ou seja, o pauteiro, o produtor da notícia, o diretor, o cinegrafista, o auxiliar, o cara o motorista que, se perder a hora do voo, não te leva no lugar. Então, fica uma homenagem para essas pessoas que fazem a TV que a gente não vê, entende? Esse pessoal que normalmente não está privilegiado, ele não aparece, entende? Só apareceu porque o Sultão avançou na Renata. Eu acho que o Sultão avançou na Renata. Aí a câmera deu um zoom, né? Deu um chicote e mostrou os caras ali. Aquelas pessoas podiam ser atacadas pelo leão. Eu sei porque eu já entrei dentro da jaula do leão com a câmera ligada. Fui maluco o suficiente lá atrás, né, na minha... eu já me decidi a menos corajosa da live. Ok. Eu tô menos corajosa. Mas o que é bacana é isso, assim, ó. Gente que faz jornalismo é gente como a gente e que faz isso acontecer, entendeu? É importante isso, sabe? Botar isso na ponta do... Esse trabalho quando a gente entra quando a gente está trabalhando a comunicação, ela é viva. A Renata de Nova York, que era ela sozinha e Deus, né? É correspondente lá, um dia ela chegou e mandaram e ela foi e gostou, entendeu? É a mesma Renata que fugiu do Sultão, é a mesma Renata que está na Nova Zelândia, é a mesma Renata que entra e vai cobrir uma guerra. Carregando tripé, carregando equipamento. Exato. E hoje... Então, se hoje ela consegue subir até o Corcovado de bike, foi porque ela fez a medida certa, porque ela passou pelo atalo, entendeu? E não morreu. Tá? Então, eu acho de bicicleta, hein? Nunca mais parei, hein? Amo! Eu acho que a gente está falando, né, de trabalho em equipe é importantíssimo, né, em televisão. Por exemplo, para a gente promover essa live aqui, a gente encheu, assim, a gente fez um roteirinho, né? Imagina, 2 pessoas de televisão, um técnico de TI e uma publicitária. Não preciso dizer mais nada, né? Ficou eu e o Kober me mandando mensagem, esse não dá, esse não tem, esse tá ok. E o Júnior hoje passando áudio antes com a gente. Então, assim, o trabalho em equipe, de verdade, né?
é uma coisa realmente que precisa desse realce, porque se a Renata assina a matéria, alguém pensou naquela matéria, alguém produziu aquela matéria para ela, viabilizou aquela matéria para ela, e alguém vai publicizar essa matéria, seja lá como for, né? Em que plataforma for, né? Quando a gente fala de telejornalismo, hoje, como a gente está acostumando a falar hoje, que já transborda, né? Esse jornalismo é abundância que transborda só uma telinha de TV, porque a gente já está aqui, ó, na tela do computador. Gente, isso. Renata, alguma consideração? Couber, mais alguma consideração? Eu queria agradecer, assim, eu adoro conversar, ficaria aqui horas, gente, mas a gente tem que terminar mesmo. Então, assim, queria agradecer muito a oportunidade, acho que fica para uma próxima live. Espero que tenha passado uma mensagem de carinho com a pessoa que a gente tem. Perrengue de ao vivo, tá? Olha aqui, agora eu revelo. O meu áudio tá vindo por aqui, ó, tá? Porque o meu microfone partiu. Eu caí de cima de uma escada, quase quebrei as costas para poder ter essa luz. Então, ao vivo é outra coisa, entendeu? O vídeo está por aqui. O vídeo está por aqui. O áudio está por aqui, entendeu? E a gente conseguiu terminar com sucesso, com mais de 100 pessoas na live. Muito obrigado. Como diz o Faustão, né? Obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima live. Até a próxima, Renata. Muito obrigada. Obrigada, Couber. Obrigada a todo mundo, toda a equipe. Até a próxima.